Pensai Sapien. Se alguém te perguntar o que você sabe sobre o Irã, provavelmente a sua resposta vai caber numa manchete: véu, bomba, ditadura, talvez uma imagem de mulheres protestando e talvez nada. Essa HQ aqui pode mudar completamente essa sua impressão. Persépolis é uma autobiografia em quadrinhos da Marjane Satrapi, uma menina iraniana que tinha 6 anos quando decidiu que seria a última profeta do universo e 10 anos quando o Estado obrigou ela a cobrir o cabelo numa sala de aula onde até ontem meninos e meninas sentavam juntos. Esse livro vendeu mais de 400 mil exemplares só na França, virou uma animação indicada ao Oscar, foi banido das escolas nos Estados Unidos e é considerado um dos livros mais importantes do século XXI. Vale muito a pena assistir a animação de Persépolis para você dar vida a essa leitura. A própria Satrapi dirigiu o filme, que concorreu à Palma de Ouro em Cannes. Nos próximos minutos, eu vou te dar as ferramentas para ler o Oriente Médio sem cair em generalizações. Eu vou te contar a história de Persépolis por dentro e depois eu vou te mostrar o que faz dessa obra uma das mais corajosas e mais bonitas da literatura contemporânea. Mas tem uma frase no livro que resume tudo, uma frase que só funciona depois que você viveu as 352 páginas com a Marjane, e essa eu vou guardar para o final. E eu quero inclusive fazer algumas correções. Eu tô aqui no meu processo de edição do vídeo. Eu acabei assistindo também a animação de Persepolis na internet. Eu achei um site que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, mas eu percebi que eu cometi muitos erros de pronúncia. Marjane, e eles falam na série Marjan e Satrapi, então eu falo muito Satrapi, mas a pronúncia correta é Satrapi. Então eu quero deixar um agradecimento também para Maitê e para o pessoal da Seguros Unimed que me fez a indicação. Eu não vou gravar o vídeo de novo, porque isso faz parte também do meu processo de lutar contra o perfeccionismo, e eu espero que isso não sobreponha todos os acertos que eu fiz ao longo do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Antes de entrar no livro, eu preciso te equipar, porque sem isso você vai ler Persépolis com a lente errada, e a lente errada transforma uma obra de arte num cartão postal de sofrimento exótico. O maior erro que as pessoas cometem quando olham para o Oriente Médio é achar que tudo ali é a mesma coisa, que iraniano é árabe, que muçulmano é tudo igual, que aquele pedaço do mapa é um bloco homogêneo de gente parecida, pensando parecido e sofrendo parecido. E não é nem perto disso. O Oriente Médio é a região mais multinacional, multiétnica e multirreligiosa do planeta. E a mídia, o senso comum e até a escola tratam tudo aquilo como um monólito. A gente assume sem perceber que Estado é igual ao povo e que povo é igual à religião. Para você conseguir entender qualquer coisa que acontece ali, seja uma guerra, uma revolução ou um livro de quadrinhos, você precisa separar a identidade das pessoas em 3 camadas independentes. 3 camadas que quase nunca se alinham. A primeira camada é a etnia. Etnia é a herança cultural, história compartilhada, a descendência. E o fator número 1 que define a etnia é o idioma. No Oriente Médio, existem pelo menos 5 grandes grupos étnicos: os árabes, que são a maioria e falam árabe, os persas, que falam farsi e habitam o Irã, o Afeganistão, o Tajiquistão também, com uma herança que remonta aos impérios dos Aquemênida e Sassânida. Tem os turcos, que são originários da Ásia Central, assentados na Anatólia, os hebreus e os curdos, que falam curdo, têm identidade própria, território histórico, mas são o maior povo sem Estado. A gente chama isso de civilização apátrida, é a maior civilização apátrida do planeta. E eles estão divididos entre as fronteiras do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. A segunda camada é a religião, a fé, a crença, o campo transcendental. Cerca de 90% da população regional é muçulmana, mas o islamismo tem uma divisão interna profunda entre sunitas e xiitas. Os sunitas são a maioria global e a Arábia Saudita é a sua grande referência. Os xiitas são minoria global, mas estão na maioria absoluta no Irã. E o Oriente Médio é também berço de outras 2 grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Existem milhões de árabes cristãos no Líbano, no Egito e em Israel. A etnia não dita religião, são camadas separadas, tá? A terceira camada é a nacionalidade, o vínculo político e legal com o Estado soberano, fronteiras, passaporte, governo, soberania. E essas fronteiras no Oriente Médio moderno são invenções recentes. Muitas foram desenhadas depois da queda do Império Otomano por diplomatas europeus que traçaram linhas retas no mapa, misturando etnias e religiões, e tudo isso sem o menor cuidado. Para um Estado existir de fato, ele precisa de 5 coisas: território, população, governo funcional, soberania
e reconhecimento internacional. Quando qualquer um destes pilares falta, você tem desde estados falidos até povos inteiros sem país, como os curdos. Eu vou repetir porque a metade das pessoas que assistem noticiário sobre o Oriente Médio comete esse erro. O Irã não é um país árabe, iranianos são persas. Falam farsi, não árabe. O Irã carrega uma história milenar que vem dos impérios Aquemênida e Sassânida, muito antes do Islã chegar na região. A civilização persa rivalizava com a Grécia quando os árabes ainda eram tribos nômades no deserto. Confundir persas com árabes é apagar milênios de história. É como olhar para um mapa da Europa e dizer que Portugal e Rússia são o mesmo povo porque ficam no mesmo continente. E a religião? O Irã é o grande polo xiita do mundo, enquanto a maioria do mundo muçulmano é sunita. A rivalidade entre o Irã, Iraque e a Arábia Saudita vai além da disputa do poder político. É uma fratura dupla, étnica, porque são persas contra árabes, e religiosa, porque são xiitas contra sunitas. Isso são duas camadas de identidade colidindo ao mesmo tempo. Quando você entende essas três camadas separadas, o Oriente Médio passa de ser um borrão confuso no noticiário e vira um mosaico com lógica interna. Cada peça tem a sua posição. E aqui entra Persépolis. A família sátrape é o caso perfeito de como essas camadas funcionam na prática. São persas, de tradição marxista e secular. Descendentes da aristocracia, são iranianos, mas não são religiosos, não são conservadores e não se encaixam em nenhuma manchete que você já leu sobre o Irã. Se você imaginar o cidadão iraniano médio que aparece nas reportagens, a família sátrape não tem nada a ver com essa imagem. E é por isso que o livro funciona tão bem. Ele te obriga a desmontar a generalização logo nos primeiros quadros. A Marjane não é o estereótipo que você esperava. Ela ouve Iron Maiden escondido, lê Marx com 12 anos, briga com as professoras na sala de aula, compra fitas cassete no mercado negro, faz festas clandestinas com os amigos e, ao mesmo tempo, reza para Deus toda noite, pedindo para ele abolir a dor nos joelhos da avó e acabar com a pobreza. Da próxima vez que você ler uma notícia, então, sobre o Oriente Médio, faz o seguinte exercício. Separa mentalmente. Qual é a etnia desse povo? Qual é a religião? Qual é o estado? Se a notícia mistura tudo como se fosse uma coisa só, ela está simplificando demais. E simplificação, quando se trata de gente, sempre cobra um preço. Agora que você tem essas lentes, eu vou te contar a história que Marjane Satrapi desenhou e você vai perceber que o livro inteiro é sobre o que acontece quando essas três camadas entram em guerra dentro de uma mesma pessoa. Persépolis começa em 1979. Marjane Satrapi tem 10 anos e na primeira página da HQ ela aparece na foto da turma de escola, mas ela não está visível. Está sentada no canto extremo esquerdo, cortada do enquadramento. A narradora se apresenta pela ausência. Diz assim: eu estou tão à esquerda que não dá para me ver. E esse detalhe parece pequeno, mas define o projeto inteiro do livro. A autobiografia começa com um apagamento. A menina que vai contar essa história é a menina que não aparece na foto oficial. Esse jogo entre presença e invisibilidade, entre ser apagada, é o fio que atravessa cada uma das páginas. Antes da Revolução, a Marge era uma criança que conversava com Deus toda noite. Não no sentido metafórico, ela literalmente planejava ser a última profeta do universo. Ia abolir a injustiça por decreto divino, a avó não teria mais dor nos joelhos, as empregadas jantariam na mesa com os patrões e o sofrimento humano ia acabar porque ela mandou. Essa fantasia infantil seria só uma graça de criança se não estivesse emparedada pelo que vem logo depois. Porque o que vem depois é a Revolução Islâmica. E a revolução vai devorar pedaço por pedaço cada certeza que essa menina construiu. Em 1979, o Shah Reza Pahlavi é derrubado. Ele governava o Irã como um monarca autoritário, alinhado com os Estados Unidos, sustentado por uma polícia secreta chamada SAVAK, que torturava e matava opositores. A economia crescia para poucos, enquanto a pobreza se espalhava. O regime era secular, mas era bastante brutal. A família de Marge, como muitos iranianos de esquerda, celebra a queda. O avô da Marge tinha sido preso político. O tio Anosh lutou contra o Shah e foi exilado. Eles achavam que com a queda do monarca viria a democracia, viria a justiça social e viria também a liberdade. Vem então o Ayatollah Khomeini. O novo regime é teocrático, que é um sistema onde o poder político, jurídico e social é exercido por líderes religiosos. O Estado passa a ser comandado por leis islâmicas, uma religião, fazendo a conexão com a introdução desse vídeo. As escolas bilíngues fecham de um dia para o outro e meninos e meninas são separados. Os professores são substituídos e em 1980 o véu se torna obrigatório para toda mulher no espaço público. A Satrapi captura esse momento numa das páginas mais inteligentes da HQ. As meninas são obrigadas a colocar o véu e na mesma página elas brincam com ele, usando como corda de pular, fazem um cowboy, fazem de toalha.
O riso e a imposição dividem o mesmo quadro. As crianças não entendem por que precisam usar aquilo, e o fato de não entenderem é o comentário político mais afiado possível. Esse é o método inteiro do livro. Nunca só horror, nunca só leveza, os dois ao mesmo tempo. Porque era assim que se vivia no Irã de 1980. A vida não parava para ser trágica. A tragédia acontecia enquanto as crianças brincavam. E aqui aparece um dos momentos mais reveladores da HQ, um momento que sozinho vale o livro inteiro. A Mehri é a empregada doméstica da casa do Satrapi, uma menina pobre vinda do interior, recolhida ainda criança para trabalhar na família. Ela acaba se apaixonando pelo vizinho, um garoto de classe média, mas ela não sabia escrever. Então a Marge vira a ghostwriter das cartas de amor da empregada, escreve as cartas por ela, com a letra bonita, com as frases certas. Quando o pai da Marge descobre o namoro, ele vai até o vizinho e conta que Mary é a empregada, que ela não é da mesma classe. O namoro acaba com certeza na hora. E depois o pai ainda diz para Marge que sem rodeio nenhum, que nesse país você precisa ficar dentro da sua classe social. O pai é marxista, lê os pensadores da igualdade, vai a protestos pedindo o fim da opressão. E mesmo assim, na hora que o sistema bate na porta da própria casa, ele reproduz a estrutura que diz combater, sem nem perceber a contradição. A revolução prometia derrubar classes. As classes permaneceram. A Satrapi mostra isso sem proteger os pais, sem proteger a si mesma, sem esconder que a família dela era parte do problema. E pouca gente diz isso numa autobiografia. Em setembro de 1980, o Iraque de Saddam Hussein invade o Irã e começa uma guerra que vai durar 8 anos e matar centenas de milhares de pessoas, e é considerado um dos conflitos mais brutais e perturbadores do século XX. O regime iraniano precisa de soldados. Ele não tem gente suficientemente treinada. Então começa a recrutar crianças, meninos pré-adolescentes de famílias pobres, sem escola e sem perspectiva. E para convencê-los a ir para o fronte, o governo distribui chaves de plásticos pintadas de dourado, chaves baratas que, segundo os clérigos do Estado, abrem as portas do paraíso quando o garoto morrer como mártir. E aqui vale o lembrete de que se tratam de crianças caminhando em campos minados com uma chave de plástico no pescoço. Satrapi coloca esses dois mundos na mesma página, às vezes na mesma sequência de quadros, o privilégio e a miséria respirando juntos. E ela não esconde a disparidade, não finge que a rebeldia do consumo da classe média tem o mesmo peso do desespero da classe que não teve escolha nenhuma. Esta justa posição é cruel, mas é a coisa mais honesta que o livro faz. O tio Anosh é o herói da família Satrapi, comunista, ex-preso político, sobrevivente. É ele quem conta para Marge a história da Pérsia, a luta pela democracia, os sonhos que a revolução traiu. Quando o regime o executa, Marge consegue uma última visita na prisão. Anosh dá a ela um cisne feito de miolo de pão, feito com as mãos dentro de uma cela. É a última lembrança concreta que a menina vai ter do tio. Depois da morte de Anush, Marge faz uma coisa que define o arco inteiro de Persépolis. Ela expulsa Deus do quarto, literalmente. Deus aparece como um personagem na HQ desde o começo. Um velho barbudo, de olhos gentis, que conversa com a Marge antes dela dormir. Depois da execução do tio, ela manda ele embora. A infância que começou querendo ser profeta termina mandando Deus sumir. A revolução não só comeu o país, comeu a fé de uma criança. Em 1984, com a guerra se intensificando e o regime apertando o cerco, os pais tomam a decisão mais dolorosa que qualquer pai pode tomar. Mandou Marge para Viena, sozinha, aos 14 anos, não porque querem, porque é a única forma de proteger a filha de um país que está devorando a juventude dela. O último quadro do primeiro volume é devastador na simplicidade. A Marge passa pelo vidro da barreira do aeroporto e do outro lado dele, a sua mãe desmaia. Isso reflete agora o que é uma muralha definitiva. Persépolis é desenhada inteiramente em preto e branco, traços simples, contornos limpos, rostos quase sem detalhes, fundos inteiros chapados de negro absoluto, e a maioria das pessoas olha para isso e pensa, é um orçamento baixo, quadrinho independente. Essa daqui é a decisão mais inteligente do livro inteiro. O preto e branco de Satrapi é uma escolha ética, não estética. Num mundo que o regime dividiu entre o permitido e o proibido, entre o visível e o escondido, entre o que vive e o que morre, entre a luz e a escuridão, o traço dela recusa os meios tons, com uma xilogravura. O que está na luz está na luz, o que está na sombra, sem gradiente, sem área cinzenta, porque a vida que ela viveu não tinha área cinzenta. O fundo negro que preenche tantos quadros funciona como um luto permanente, o espaço da ditadura ocupando cada canto da página. Cada centímetro no painel onde não existe figura humana é negro, e as figuras humanas que a Satrapi risca nesse fundo escuro são atos de resistência gráfica, cada personagem tentando existir no espaço que ele quer te apagar. O traço dela também tem uma herança visual que quase ninguém percebe na primeira leitura.
A composição dos quadros lembra a tradição persa das miniaturas e dos murais antigos. Figuras bidimensionais frontais, com pouca profundidade. Essa escolha ancora o Irã contemporâneo num passado civilizatório milenar. A revolução e a guerra ocupam o primeiro plano, mas a Pérsia inteira reverbera no traço. Agora olha para o rosto da Marge, pequena, quase cartunesco, sem linhas de expressão, sem detalhes realistas, olhos grandes e pretos, nariz de triângulo, contorno mínimo. Isso é uma armadilha emocional deliberada. Quanto menos realista um rosto, mais o leitor projeta a própria humanidade ali dentro. Quando você olha para uma fotografia, você vê a outra pessoa. Quando você olha para o rosto simplificado da Marge, você preenche com a sua emoção, com a sua memória de infância, com o seu medo, com a sua raiva. O desenho funciona como um espelho. Você se vê nele porque ele tem espaço suficiente para te caber. Por isso Persepolis te pega tão forte. O traço simples é o que permite a entrada. Ele abre espaço para você se projetar ali dentro. E tem um pouco mais. Os quadrinhos, durante décadas, foram tratados como diversão para criança. Coisa menor. Gibi. Passatempo, né? A Satrap usa esse preconceito a favor dela. Você abre Persepolis e a sua guarda está baixa. É um quadrinho. É um desenho simples em preto e branco. Parece bastante inofensivo. E quando você percebe, já está sentindo o que uma reportagem de 10 páginas no jornal não conseguiu te fazer sentir. Existe um nome para isso. Trivialização estratégica. Usar um meio que o público considera menor, ingênuo, desimportante, para contrabandear uma denúncia que, num formato jornalístico ou acadêmico, o leitor levantaria defesas e se distanciaria. O quadrinho desarma, e por isso que te penetra. Quando você coloca Persepolis ao lado de Maus, a grande referência dos quadrinhos de testemunho, a diferença fica bastante clara. O Art Spiegelman gravou horas de entrevista com o pai e usou documentos, fotos, pesquisou obsessivamente. A memória em Maus é arquivística, montada a partir de provas externas. E o Spiegelman usa metáforas animais. Judeus são ratos, alemães são gatos. A distância simbólica protege o leitor. A Satrap faz o caminho oposto. Ela não tem arquivo, não tem fitas gravadas, não tem metáfora animal. O que ela tem é memória pura, memória sensorial, idiosincrática, pessoal. Ela desenha rostos humanos e não símbolos, e confia inteiramente na força daquilo que ela lembrou, com todas as distorções que a memória carrega. É mais frágil como método, mas é mais direto como impacto. Porque quando a Marge olha para a câmera do quadrinho e conta o que viveu, não tem barreira entre você e ela. Não tem rato, não tem gato, é uma menina, e essa menina está falando com você. Agora, ser generoso com o livro não significa fingir que ele mostra tudo. E aqui eu preciso ser honesto porque o livro merece essa honestidade. Persepolis conta a história de uma família um pouco mais elitizada no Irã, secular, cosmopolita, francófona, né, que é um conjunto de pessoas, países ou regiões que utilizam a língua francesa no seu dia a dia, seja como língua materna, oficial de cultura. E é uma janela poderosa. Mas é uma janela, não é um panorama geral. E toda janela tem a sua moldura. E a moldura da Satrap é a sua classe social. As mulheres iranianas rurais não estão no livro. As religiosas conservadoras, para quem o véu significava paradoxalmente o primeiro acesso à escola e a algum espaço público, são retratadas apenas sobre a sua ótica. Os milhões de iranianos que apoiaram a revolução por convicção genuína e não por manipulação, não tem muita voz na narrativa também. O livro mostra os guardas revolucionários e as professoras religiosas quase sempre como figuras grotescas e hipócritas. Isso pode ser fiel à experiência da autora, mas simplifica a realidade de quem aderiu ao regime por razões que a família Satrap nunca precisou considerar. E isso faz até sentido. Naturalmente, ela só pode contar a história a partir da ótica que ela viveu. E o que ela viveu é uma fração privilegiada de uma história muito maior. A própria autora reconhece isso. Na introdução, ela condensa 2.500 anos de história persa em 2 páginas e avisa: eu sei que vocês não sabem quase nada sobre o meu país, eu vou dar o mínimo necessário. Essa honestidade, esse gesto de dizer eu sei que não é tudo, mas é o que eu tenho, dá peso e transparência ao livro. E outra coisa, a Satrap escreveu um livro em francês, publicou numa editora independente em Estrasburgo. O público primeiro é o europeu e norte-americano. A obra funciona como ponte entre o Irã e o Ocidente, mas ponte pode ser atravessada em 2 direções. O mesmo livro que humaniza o Irã para o leitor europeu pode, sem querer, confirmar a sensação confortável de que lá é pior do que aqui. Pode funcionar a contragosto da autora como validação de que a liberdade ocidental é o padrão e o resto é o desvio. Satrap ela não pretende isso, mas a obra circula num mundo que tem uma tendência forte a consumir o sofrimento alheio como confirmação dos próprios valores. Persepolis é grande pela coragem de ser pessoal num tema que o mundo inteiro tenta transformar em estatística. A Satrap não fala por 80 milhões de iranianos, fala por uma pessoa, por uma memória.
E às vezes uma voz bem contada, com todas as suas imperfeições e pontos cegos, ensina mais do que um relatório de 300 páginas. Então, se o livro é uma janela e não um panorama, qual é a lição que ele entrega de verdade? O que muda em quem lê? Persépolis não é sobre o Irã. Eu sei que parece, mas não é. Persépolis é sobre o que acontece com qualquer pessoa que cresce num lugar onde as regras mudam mais rápido do que ela consegue se formar. A revolução, a guerra, o exílio. Estes são os cenários. O tema real é outro. O tema real é como que você reconstrói uma identidade quando o mundo decide que você não pertence a lugar nenhum. Quando Marjane vai para Viena, achava que ia encontrar liberdade, mas ela encontrou preconceito disfarçado de curiosidade, freiras católicas que desprezavam sua origem, colegas de escola que querem consumir sua história como exotismo, namorados que acham fascinante ter uma namorada do Oriente Médio, mas não querem de fato entender nada. Ela tenta se encaixar na Europa e fracassa. Passa por depressão, morar na rua e quase morrer de pneumonia. Marjane volta para o Irã achando que vai se reencontrar e descobre que o exílio a transformou numa estrangeira dentro do próprio país. Os amigos que ficaram sofreram coisas que ela não viveu. O país mudou, ela mudou e nenhum dos dois reconhece o outro. A frase que condensa esse colapso é simples e devastadora. Eu era uma ocidental no Irã, uma iraniana no ocidente e eu não tinha nenhuma identidade. O exílio não salva. E essa é a grande virada. A gente imagina que atravessar a fronteira resolve, que fugir é o final feliz, que o aeroporto é o último quadro e depois vem a paz. Satrapi mostra que não. O exílio é um segundo trauma, corrói por dentro a ideia de quem você é. Você não perde só o país, você perde a versão de si mesmo que fazia sentido dentro daquele país. E a forma como ela resolve isso é a coisa mais bonita do livro. Ela não cura a fratura, ela transforma a fratura em linguagem, em traço, em quadrinho. Ela desenha quadro por quadro, memória por memória. A tinta preta sobre o papel branco é o ato de existir de novo. A prova de que você sobreviveu não precisa de um carimbo oficial, não precisa de documento. Precisa do peso afetivo que o vivido deixou em quem conta, e Persépolis é esse peso transformado em arte. Eu quero te deixar com 3 ferramentas, não só para ler Persépolis, mas para ler qualquer história que venha de um lugar que você não conhece. A primeira delas é separar as camadas: etnia, religião, nacionalidade. Toda vez que alguém te apresentar um país como se fosse um bloco homogêneo, desconfie. Os seres humanos são mais complexos do que as manchetes permitem. O Irã que Satrapi mostra é um Irã específico. Existe outro Irã, e mais outro. E todos são reais ao mesmo tempo. E se você se lembrar disso, já vai ler Persépolis melhor do que 90% das pessoas que abriram esse livro. A segunda delas é perguntar quem está contando. Toda narrativa pessoal é uma janela. De que classe é essa pessoa? Que experiências ela não teve acesso? O que ela escolheu não mostrar? Isso não invalida a história, pelo contrário. Saber de onde essa pessoa fala te dá mais profundidade para entender o que ela está dizendo. A Satrapi é da elite teheraniense. Quando você sabe disso, a leitura fica mais rica, não mais pobre. Você lê com mais camadas, e ler com camadas é o oposto de generalizar. E a terceira, procure o humor. Se uma história sobre guerra, opressão e exílio te faz rir, preste atenção. Porque o humor sob pressão é a forma mais honesta de resistência humana que existe. A Satrapi ri o tempo todo. A mãe que larga o bebê durante o bombardeio, porque precisa organizar as malas. As crianças que transformam o véu obrigatório em fantasia de cowboy. A avó que esconde garrafas de vinho em casa enquanto o regime proíbe o álcool. O pai que ouve o bebê ser escondido atrás da porta trancada. Rir do insuportável é a prova mais limpa de que você sobreviveu. Quem consegue fazer humor com a própria dor está te dizendo uma coisa muito clara: eu estou aqui. Eu passei por isso, e eu ainda estou em pé. Persépolis é uma HQ preto e branco sobre uma menina iraniana. Mas chamar assim é como dizer que o mar é água salgada. Tecnicamente correto, completamente insuficiente. Esse livro é uma aula sobre como o pessoal carrega o político, a memória de uma pessoa atravessando fronteiras que exércitos não conseguem. Um traço simples no papel, fazendo um leitor do outro lado do mundo sentir o peso de uma chave de plástico no pescoço de um garoto que ele nunca vai conhecer. A Satrapi não escreveu um manifesto, ela fez uma coisa mais difícil. Contou a verdade de uma vida, com as imperfeições, os privilégios, os pontos cegos, os medos, e com uma coragem que a maioria dos escritores não tem. A coragem de mostrar que seus próprios heróis familiares também reproduziam as estruturas que diziam combater. E se existe uma lição final, talvez ela esteja na forma. Numa HQ que nenhum relatório diplomático consegue substituir, porque ela faz a única coisa que diplomatas não fazem, ela te faz sentir. Lembra da frase que eu guardei desde o começo? Na abertura de Persépolis, a Satrapi escreve: pode-se perdoar, mas nunca se deve esquecer. Esse livro inteiro é o ato de não esquecer, não por vingança,
não por ressentimento, por dignidade. Porque a memória, quando é honesta, é a última trincheira de quem perdeu quase tudo. E quando alguém transforma essa memória em arte, ela para de pertencer a uma pessoa e vira patrimônio de todo mundo. Persepolis é sobre você, sobre o que acontece quando você finalmente para de olhar o outro como estatística e começa a olhar como gente. Eu sou Rafael Máximo e aqui falo sobre inteligência natural. Se você gosta de leitura, aprendizado e produtividade, este canal é para você. E se você é um profissional com repertório e essa história da Marjane te mostrou que uma voz pessoal vale mais do que qualquer relatório técnico, eu criei o Gravaí Sapien, um processo para gravar com o celular e a IA, sem perder a sua voz, IA como ferramenta, não como fim, do roteiro à edição, e isso pode abrir portas que você nem imagina, convites, eventos e palestras. O link do curso está na descrição desse vídeo. E como eu sempre digo, ferramenta é muleta, quem anda de verdade são as suas ideias. Até o próximo raciocínio.